Durante 6 anos, Michael não sorriu uma única vez. Nem para a mãe, nem para o pai, nem para os desenhos que todas as crianças adoravam. Seus olhos pareciam sempre distantes, como se vivessem em outro tempo, em outro espaço, num lugar onde ninguém conseguia alcançá-lo. Como é possível uma criança passar tanto tempo sem reagir ao mundo à sua volta? Será que o amor de uma mãe é capaz de romper o silêncio absoluto do autismo? Sim, algumas crianças no espectro autista vivem realidades profundamente internas, onde os estímulos do mundo exterior não provocam reações visíveis. E sim, o amor, quando aliado à paciência, à sensibilidade e às vezes à ajuda inesperada de um amigo de 4 patas, pode ser a chave para abrir portas que ninguém imaginava serem possíveis. Sofia já não chorava. Havia passado do choro. Agora, apenas sentava-se ao lado do filho no fim da tarde, esperando, sem saber exatamente o quê. Médicos, especialistas, terapias, brinquedos educativos, nada parecia tocar aquele menino que vivia preso num mundo só dele. Até que um vídeo antigo, encontrado por acaso, acendeu uma ideia ousada. Será que um cachorro poderia fazer o que nenhum humano conseguiu? Um animal sem palavras, sem técnicas, seria capaz de despertar alguma reação? A ciência já mostrou que animais, especialmente cães, podem estabelecer conexões emocionais profundas com pessoas no espectro autista. Eles não julgam, não pressionam, apenas estão ali, com presença, cheiro, calor e afeto sincero. E para aquela mãe, que já havia tentado tudo, essa passou a ser sua última esperança. E ela estava disposta a tentar, mesmo sem nenhuma garantia. O cachorro chegou numa tarde nublada, enrolado num cobertor azul e com os olhos curiosos de quem não sabia o que esperar. Era um filhote resgatado, com manchas brancas no focinho e um rabinho inquieto. Ao ser colocado no chão da sala, correu direto, não para os brinquedos, não para a mãe, mas para o menino. E então, tudo parou. Será que ele entendeu algo que os humanos não conseguiram entender em anos? Como explicar aquele instante em que Michael olhou o filhote, esticou a mão e sorriu? A explicação pode não estar nas palavras, mas na essência. O cachorro não exigiu respostas, não pediu atenção, apenas foi. Foi presença pura. E naquele momento Michael reconheceu algo. Um igual. Alguém que não precisava de palavras, que também se expressava com o olhar, com o silêncio e com o toque. Foi um milagre sem luzes ou música de fundo. Foi um sorriso. Simples, raro e absolutamente transformador. Desde aquele primeiro sorriso, algo começou a mudar, devagar, como quem aprende a respirar pela primeira vez. Michael passou a sentar-se ao lado do cachorro todas as manhãs. Não falava, não ria em voz alta, mas seus olhos agora acompanhavam cada movimento do novo amigo. À noite, adormecia com a mão sobre o focinho quente do cão, como se aquilo o ancorasse no mundo real. Como 2 seres tão diferentes se entendem sem uma única palavra? Que tipo de vínculo é esse, invisível, mas mais forte que qualquer terapia? A resposta está na aceitação pura. O cachorro nunca tentou consertar Michael, apenas o acompanhava. Nos silêncios, nos gestos repetitivos, nas pausas longas. E aos poucos, essa presença constante se tornou ponte. Michael começou a olhar mais nos olhos da mãe, emitir sons suaves, responder com movimentos. O cão era seu tradutor, seu abrigo, sua coragem. E ali, entre latidos baixos e respirações profundas, nascia um elo impossível de ser quebrado. O sorriso se repetiu no dia seguinte, e no outro. Depois vieram as primeiras risadas baixas, os passos fora da rotina, o gesto tímido de oferecer comida ao cachorro com as próprias mãos. A mãe, que antes contava os dias pelas consultas, agora contava pelas pequenas vitórias. Um olhar, um toque, um som novo. O menino começava a se mostrar ao mundo, e tudo isso começou com um rabo abanando. Será que ele vai falar um dia?
Vai correr, brincar, ter amigos. Talvez sim, talvez não, mas isso já não importa tanto. O que importa é que o menino sorri, que sente, que responde, que ama. E tudo começou no exato momento em que um cachorro entrou em sua vida e, sem nenhuma intenção de curá-lo, apenas o aceitou. Ali nasceu não só um vínculo, mas uma nova história. Não de cura, mas de conexão. Não de perfeição, mas de presença. E às vezes, tudo que uma alma precisa é de outra que a enxergue em silêncio. Naquela manhã de sábado, Sofia decidiu tentar algo que antes pareceria impossível: levar Maicon até a pracinha do bairro. Não era longe, mas o simples trajeto já representava um mundo de desafios. Sons, luzes, pessoas, o inesperado. Ele estava com o cachorro ao lado, preso à coleira leve, e caminhava devagar, com os olhos fixos no chão e a mão encostada no pelo quente do amigo. No caminho, alguns vizinhos olharam discretamente. Alguns já conheciam a história, outros apenas sentiam que havia ali algo delicado acontecendo. Sofia segurava a respiração como quem carrega um vaso de cristal pelas escadas. Chegaram ao parque. Crianças corriam, gritavam, jogavam bola. Maicon parou. Por um segundo pensou em voltar, mas o cachorro avançou 2 passos, abanando o rabo, e se deitou na grama como se dissesse: "Estamos seguros aqui." Maicon sentou ao lado dele. Não falou, não interagiu com ninguém, mas ficou, e isso já era tudo. Enquanto o cão rolava de barriga para cima e lambia a grama, o menino o observava com atenção quase científica. Em certo momento, soltou um som, curto, baixo, mas que fez a mãe congelar. Era um riso, não um riso por fora. Um riso que vinha de dentro, genuíno, quase secreto. Minutos depois, uma bola escapou das mãos de uma criança e rolou até onde estavam. Maicon a pegou, olhou para o cachorro e, sem pensar, rolou a bola em sua direção. O cão correu atrás, pegou com a boca e voltou. Um jogo, um gesto, uma ponte. Sofia sentiu as lágrimas virem, mas conteve. Não queria quebrar aquele momento com emoção demais. Apenas observou. E pela primeira vez em anos, se permitiu imaginar o futuro com esperança real. Eles não salvaram o mundo naquela manhã, mas salvaram aquele instante. E às vezes, um instante é tudo o que se precisa para começar uma vida inteira nova. Nos dias que se seguiram àquela visita ao parque, algo dentro de Maicon parecia ter mudado de forma sutil, mas constante. Ele passou a buscar o cachorro com os olhos, mesmo quando estavam dentro de casa. Antes, era difícil chamar sua atenção. Agora, um simples toque no pelo ou o som do rabo abanando fazia seu olhar despertar. Sofia notava essas pequenas transformações, mas também os dias difíceis que vinham junto. Momentos de silêncio absoluto, recuos e crises que pareciam apagar qualquer avanço. O cachorro, no entanto, nunca se afastava. Ficava ao lado de Maicon, protegendo-o da confusão do mundo, como um guardião silencioso que compreendia cada sentimento sem precisar de palavras. Numa tarde chuvosa, quando Maicon parecia particularmente inquieto, começou a balançar o corpo e a emitir sons desconexos. Sofia sentiu a angústia crescendo, mas não sabia o que fazer. Foi quando o cachorro se aproximou devagar, colocou a cabeça no colo do menino e, com uma lambida suave, fez o menino parar. A tensão baixou, o corpo relaxou e um silêncio acolhedor tomou conta do ambiente. Esse gesto simples transformou a casa naquele dia. Sofia, vendo a cena, entendeu que o cão não era apenas um animal, mas uma ponte viva entre seu filho e o mundo. Não existia um método, um remédio ou uma fórmula mágica. Existia apenas esse laço de confiança que crescia a cada dia. No entanto, a jornada ainda era longa. Nem sempre havia sorrisos ou risadas, e a caminhada era feita de passos pequenos e, às vezes, para trás.
Mas agora havia também um amigo fiel, uma presença que oferecia segurança e amor incondicional. Era um mundo novo, onde o silêncio e o afeto andavam juntos, onde o menino podia ser ele mesmo sem medo. Algumas semanas depois, Sofia decidiu dar um passo importante, levar Maicon e o cachorro para uma sessão de terapia ao ar livre em um pequeno grupo com outras crianças e seus pais. A ideia não era pressionar, mas oferecer novas experiências, com o cachorro sempre por perto como um apoio silencioso. No começo, Maicon ficou quieto, observando tudo com aquele olhar distante que a mãe já conhecia tão bem. Mas o cachorro, alegre e confiante, explorava o espaço, aproximando-se de outras crianças com cautela e curiosidade. Aos poucos, alguns pequenos se interessaram pelo cão e o ambiente ganhou uma leveza diferente. Foi então que, pela primeira vez, Maicon se levantou da cadeira sozinho e caminhou até onde o cachorro estava brincando com uma bola. Ele pegou a bola, olhou para o grupo e, com uma timidez que emocionou Sofia, jogou a bola para uma das crianças. O gesto simples abriu uma porta. Um sorriso tímido surgiu no rosto do menino, seguido de um som suave, quase uma palavra. Aquelas poucas horas foram um divisor de águas para todos. Sofia sentiu uma mistura de alegria e alívio, pois sabia que a jornada ainda teria muitos desafios. Mas também reconhecia que o laço entre Maicon e o cachorro estava ajudando a construir pontes onde antes só havia muros. Na volta para casa, Maicon segurava firme a coleira do cachorro. Ele não dizia nada, mas a expressão no rosto mostrava algo novo. Confiança, talvez até esperança. Sofia percebeu que aquela pequena vitória era só o começo de uma história que ainda teria muitos capítulos, de luta, amor e descobertas. Mais do que nunca, ela acreditava que com paciência e amor, Maicon poderia encontrar seu próprio caminho para o mundo. E que ao lado daquele cachorro fiel, ele já tinha dado o primeiro passo. Com o passar dos meses, Maicon e o cachorro se tornaram inseparáveis. Sofia observava cada gesto, cada pequena reação, como quem decifra um código secreto. Havia dias em que o menino parecia mergulhar novamente no silêncio profundo, e o cão permanecia ao seu lado, firme e tranquilo, como um escudo invisível contra o que o mundo exterior poderia trazer de confuso ou assustador. Um dia, durante um passeio no quintal, Maicon estendeu a mão e, pela primeira vez, chamou o cachorro pelo nome. Não foi uma palavra clara, mas um som carregado de emoção e esforço que fez Sofia se emocionar até as lágrimas. Ela sabia que ali, naquele momento, uma barreira tinha sido rompida. O cachorro abanou o rabo como se entendesse a importância daquele instante. Aproximou-se lentamente, encostou a cabeça na mão de Maicon e ficou ali, paciente, como se dissesse: "Estamos juntos." A casa, que antes parecia fria e distante, começou a se encher de pequenos sons, risadinhas, balbucios, até tentativas de vocalizar palavras. Nada era perfeito, nada era rápido, mas tudo era real e conquistado passo a passo. Sofia não sabia qual seria o futuro, se o menino falaria com clareza um dia ou se encontraria facilidades para se comunicar com o mundo. Mas sabia que ele estava vivo, presente, e que o sorriso que ele passou a mostrar nunca mais desapareceria de verdade. No fundo, ela compreendeu que não se tratava de curar ou consertar nada, mas de reconhecer a beleza única daquele menino, seu jeito especial de se relacionar e de amar. E que muitas vezes o amor mais verdadeiro surge nos gestos silenciosos entre um menino e seu cachorro. O tempo continuou a passar, e com ele a relação entre Maicon e o cachorro se fortaleceu de forma silenciosa, mas inabalável. Eles criaram uma rotina só deles. Manhãs de brincadeiras no quintal, tardes de descanso lado a lado, e noites em que o cão parecia entender os momentos difíceis que o menino enfrentava para dormir. Certa vez, durante uma tempestade forte,
Quando os trovões assustaram Maicon, ele se agarrou ao pelo macio do cachorro como se fosse uma âncora. O cão permaneceu calmo, com o corpo quente encostado no dele, transmitindo segurança sem precisar dizer nada. Esses pequenos momentos foram se acumulando, como um quebra-cabeça invisível que, peça por peça, formava uma nova história. Sofia, que antes sentia medo do futuro, começou a sentir uma confiança silenciosa. Ela sabia que a jornada ainda seria longa, mas que havia um caminho e que seu filho não estava mais sozinho. O sorriso que antes era raro, agora vinha acompanhado de brilho nos olhos e pequenos gestos de afeto, como um abraço apertado no cão depois de uma tarde de brincadeiras. Era um amor diferente, intenso, silencioso, mas verdadeiro. Ela entendia que Maicon não precisava ser igual aos outros para ser amado. Ele só precisava ser visto e aceito do jeito que era. E aquele cachorro, com seu amor simples e fiel, era a ponte que o conectava ao mundo. E assim, naquele lar, nasceu uma nova esperança. Uma esperança feita de pequenos passos, de silêncios compartilhados e do amor mais puro que dois seres podem sentir. O amor que transforma e cura, mesmo sem palavras. Com o passar do tempo, Sofia percebeu que a presença do cachorro não só ajudava Maicon, mas também mudava a todos em casa. A tensão que antes dominava os dias deu lugar a uma atmosfera mais leve, onde risos tímidos e momentos de ternura começaram a surgir com mais frequência. Um dia, durante uma visita ao médico, Maicon surpreendeu a todos. Ao invés de se fechar como costumava fazer, ele estendeu a mão para o cachorro que estava ao seu lado e fez um som claro, como se tentasse chamar o nome do amigo. Foi uma pequena vitória, mas o suficiente para encher o coração de Sofia de esperança e orgulho. Ela entendeu que cada conquista, por menor que fosse, era um avanço gigantesco naquele universo silencioso que seu filho habitava. O cachorro era mais que um animal de estimação. Era um verdadeiro companheiro, um facilitador de comunicação e, principalmente, uma fonte inesgotável de amor. A história do menino que só sorriu pela primeira vez ao conhecer um cachorro não era sobre milagres grandiosos, mas sobre a força transformadora do afeto simples e sincero. Era uma história de paciência, coragem e aceitação. E assim, dia após dia, aquele sorriso que antes parecia impossível tornou-se cada vez mais presente. Não porque Maicon tivesse mudado o mundo, mas porque o mundo começou a mudar para ele. Aos poucos, Sofia percebeu que a presença do cachorro havia se tornado uma luz constante na rotina do menino. Ele já não evitava tanto o contato com outras pessoas e, mesmo que ainda fosse tímido e reservado, demonstrava uma curiosidade nova pelo mundo ao seu redor. O cachorro parecia ser a chave que abria portas que antes estavam trancadas. Em um dia comum, enquanto brincavam no quintal, Maicon se abaixou para acariciar o cão e, pela primeira vez, disse algo que soava como seu nome. Não foi perfeito, não foi claro, mas para Sofia foi o som mais bonito que ela já ouviu. Era a prova de que ele estava tentando se comunicar, que estava lutando para se expressar. Ela sentiu uma mistura de emoção e gratidão profunda. Sabia que a jornada ainda seria longa, cheia de desafios, mas agora havia esperança. Esperança alimentada pelo amor simples entre seu filho e aquele cachorro fiel. Naquele instante, ela compreendeu algo essencial. Maicon não precisava ser diferente do que era, apenas precisava ser amado e compreendido. E naquele amor silencioso, ele encontrava forças para crescer. O cachorro, com sua paciência e ternura, não era apenas um animal de estimação, mas um verdadeiro amigo e protetor. Um elo vivo entre Maicon e o mundo, um canal de afeto que permitia que o sorriso, tão esperado, finalmente se tornasse parte da sua história. O inverno chegou, e com ele os dias ficaram mais frios e cinzentos.
Mesmo assim, Maicon e o cachorro encontravam maneiras de aproveitar o tempo juntos. A mãe preparava um cantinho aconchegante perto da janela, onde eles podiam ficar enrolados em uma manta, observando as gotas de chuva caírem lá fora. Foi nesse refúgio silencioso que Maicon passou a se abrir ainda mais. Já não era apenas o sorriso que surgia, ele começava a imitar sons, gestos e até algumas palavras simples. O cachorro, paciente como sempre, parecia entender cada tentativa, respondendo com um olhar atento e um leve abanão de rabo. Numa dessas tardes, Maicon, pela primeira vez, estendeu a mão para alguém além do cachorro. A mãe, emocionada, segurou seus dedos trêmulos e sentiu uma conexão profunda. Era como se aquele gesto abrisse uma porta para um mundo que antes estava fechado para ele. A casa, que antes parecia um lugar de desafios silenciosos, agora vibrava com pequenos momentos de vitória. O amor entre aquele menino e seu cachorro transformava o cotidiano, criando uma história de esperança e transformação, feita de paciência e gestos simples. E mesmo que o caminho à frente ainda fosse longo e incerto, Sofia sabia que aquela conexão havia dado início a algo que nunca mais se perderia: o despertar de uma vida cheia de possibilidades. Com a chegada da primavera, o mundo lá fora parecia florescer junto com Maicon. A luz do sol entrava pela janela, iluminando o quintal onde ele e o cachorro corriam, brincavam e exploravam o que antes parecia inalcançável. Os passos, ainda tímidos, tornavam-se mais firmes a cada dia. Sofia observava tudo com um misto de alegria e cautela, sabendo que o caminho ainda guardava obstáculos, mas sentindo no coração que aquele laço entre Maicon e seu amigo peludo era a força que o impulsionava para a frente. Num dia ensolarado, enquanto observava o cachorro cavar na terra em busca de um brinquedo escondido, Maicon soltou uma risada, alta, espontânea e genuína. Era a primeira vez que ele ria assim, sem reservas. O som encheu a casa e trouxe uma alegria que palavras não poderiam explicar. Ela sabia que aquele momento não era um fim, mas um começo, que o sorriso e a risada de Maicon eram sinais de que ele estava encontrando seu lugar no mundo, no seu tempo e do seu jeito, e que o cachorro, com seu amor silencioso, continuaria ao lado dele, como guardião, companheiro e fonte de esperança. Ali, naquele quintal florido, começava uma nova história. Uma história que não precisava de palavras para ser entendida, porque era escrita com gestos, olhares e, principalmente, com amor. Naqueles dias em que o sol parecia durar mais, Maicon despertava cedo, quase sempre antes da mãe, e caminhava direto para o quintal. O cachorro já o esperava, com o rabinho inquieto e os olhos atentos. Era como se tivessem marcado um encontro, um compromisso silencioso que não precisava ser lembrado. Sofia observava pela janela da cozinha com o coração aquecido por aquela rotina tão simples e tão cheia de significado. Agora, quando o cachorro latia, Maicon reagia, às vezes com um olhar curioso, outras com um som impreciso que, para Sofia, era o início de uma nova tentativa de comunicação. Ele ainda não falava com clareza, mas suas reações eram mais vivas, mais presentes. O silêncio, que antes parecia um muro intransponível, começava a dar lugar a pausas cheias de intenção. Nas caminhadas curtas até a pracinha do bairro, Maicon segurava firme a guia do cachorro. O trajeto, que antes era um desafio enorme, tornara-se parte do cotidiano. As pessoas já os reconheciam, o menino de olhar distante e o cachorro de olhar firme, sempre atento a cada passo dele. Alguns vizinhos passaram a cumprimentar com um aceno discreto e, em raros momentos, Maicon respondia com um gesto tímido, como levantar a mão ou desviar os olhos rapidamente. Num sábado à tarde, Sofia decidiu levá-los a um espaço maior, onde havia grama alta e poucas pessoas. Levou um cobertor e alguns brinquedos simples. Maicon não se interessava por brinquedos da mesma forma que outras crianças, mas o cachorro sim.
Ele corria, voltava, deitava-se no chão com a língua de fora, como se convidasse o menino para dividir aquele mundo cheio de cheiros, texturas e sons. Maicon o seguiu. Caminhou devagar, sentou ao lado, pegou um galho seco e ofereceu ao amigo. Foi a primeira vez que Sofia viu aquela interação de forma tão espontânea. Um gesto de troca, de participação. O cachorro pegou o galho, abanou o rabo e deitou ao lado do menino. Os dois ficaram ali por longos minutos em silêncio, mas completamente conectados. Os dias passaram e Maicon começou a demonstrar interesse por coisas que antes não pareciam lhe despertar nada. Ficava mais tempo com os olhos atentos, imitava gestos simples do cachorro, como se abaixar ou balançar a cabeça, e até tentou reproduzir sons mais próximos de palavras. Não eram frases completas, mas pequenas tentativas que encheram o coração de Sofia de uma alegria calma, diferente de tudo que já havia sentido. Houve dias difíceis, é claro. Momentos em que Maicon se fechava, se agitava, rejeitava qualquer contato. Mas o cachorro sempre encontrava uma maneira de se aproximar, mesmo que fosse apenas deitando perto, esperando. Ele não forçava, não exigia, só estava ali. E às vezes era isso que bastava para tudo voltar ao lugar. Numa tarde de chuva leve, enquanto Sofia lia sentada no sofá, Maicon se aproximou. Não disse nada, mas sentou-se ao lado dela, trazendo o cachorro pela guia. Encostou a cabeça em seu ombro e ficou ali. Sofia conteve as lágrimas. Não queria que aquele instante fosse interrompido por sua emoção. Apenas passou o braço pelos ombros do filho e ficou também, em silêncio, sentindo aquela presença como um presente. Com o tempo, Maicon passou a reconhecer sons ao seu redor, a reagir de forma mais rápida, a sorrir mais vezes. As visitas à terapia continuavam, mas agora tinham um outro significado. Maicon parecia mais disposto a participar, mesmo que timidamente. Quando alguém o chamava, ele procurava o cachorro com os olhos, como se buscasse uma espécie de confirmação, uma segurança invisível. E bastava o amigo se aproximar que Maicon ganhava coragem para seguir. Sofia notava também a forma como o cachorro olhava para o menino. Não era apenas obediência, havia algo mais profundo naquela relação. Um tipo de lealdade que não se ensina, que nasce de dentro. O cachorro parecia entender tudo. O tempo de Maicon, suas pausas, seus limites. Era como se tivesse nascido para aquilo, para ser o elo que faltava entre aquele menino e o mundo ao redor. Certa noite, antes de dormir, Maicon se deitou com o cachorro ao seu lado e, num esforço claro, repetiu um som parecido com amigo. Não foi exato, mas foi suficiente. Sofia, do outro lado da porta, ouviu, sorriu e encostou a testa no batente em silêncio. Era ali, entre uma palavra balbuciada e uma lambida carinhosa, que uma nova vida seguia em construção. Um passo de cada vez, mas com firmeza e com amor. A estação seguinte trouxe mudanças silenciosas, mas marcantes. As manhãs começaram a ficar mais claras e, com elas, os passos de Maicon pareciam mais firmes. Ele já acordava com um brilho diferente no olhar, como se esperasse por algo que sabia que o faria bem. O cachorro, sempre atento, o recebia com o mesmo entusiasmo de quando tudo começou, como se todos os dias fossem uma nova chance de viver algo especial. Sofia notava tudo com cuidado. Percebia que agora o filho a ouvia com mais atenção. Às vezes parecia não compreender exatamente as palavras, mas reagia à sua entonação, ao carinho da voz, à presença constante. Começou a se aproximar de outros sons, como música suave ou o tilintar dos pratos no almoço. E quando a rotina mudava, já não havia a mesma resistência de antes. Bastava que o cachorro estivesse por perto. Durante um fim de semana tranquilo, Sofia decidiu levá-los a um parque mais distante, onde famílias passeavam com seus animais. Levou uma manta, frutas cortadas e brinquedos do cachorro. Maicon ajudou a arrumar a mochila. Não falou,
mas sua disposição em participar já dizia muito. No trajeto, manteve os olhos na janela do carro e segurou firme a guia do cão, que viajava no banco de trás, calmo como sempre. Chegaram ao parque, escolheram uma sombra e estenderam a manta. Algumas crianças brincavam mais adiante. Maicon ficou perto da mãe e observava tudo com atenção. O cachorro correu um pouco, farejou o lugar e logo voltou, sentando ao lado do menino. Sofia ofereceu um pedaço de maçã e, para sua surpresa, Maicon aceitou. Pegou com as próprias mãos e comeu devagar, sem desviar os olhos do amigo de 4 patas. O tempo passou devagar naquela tarde, do jeito que os melhores momentos costumam passar. Em determinado instante, uma criança se aproximou, curiosa com o cachorro. Perguntou o nome do menino. Sofia sorriu e ia responder, mas foi interrompida por um som inesperado. Maicon tentava repetir o próprio nome. A pronúncia era confusa, mas o esforço era real. A criança sorriu, se sentou ao lado e começou a brincar com a bola do cachorro. Maicon não fugiu. Ficou, observou, depois rolou a bola para perto do novo colega. Um gesto simples, mas que, para Sofia, tinha o peso de um milagre. O cachorro correu atrás da bola e voltou, abanando o rabo. Era como se dissesse, conseguimos mais uma vez. Os dias seguintes seguiram com passos lentos e seguros. Em casa, Maicon passou a ter pequenas rotinas com o cachorro. Oferecia ração com as mãos, levava o pote de água até o lugar certo e imitava o latido em tom de brincadeira. Começou a tentar desenhar, não figuras exatas, mas traços, rabiscos que se pareciam com o amigo fiel. Um sol, um menino, um cachorro. Sofia pendurou os desenhos na geladeira com orgulho e gratidão em cada gesto. Teve também uma manhã em que Maicon, ao ver o cachorro dormindo em sua cama, se deitou ao lado e, baixinho, disse algo que soou como meu. A palavra saiu entrecortada, mas foi clara o bastante para emocionar. Era a primeira vez que se referia a algo como seu, que demonstrava pertencer, desejar, acolher. Sofia sentiu o coração se apertar, não de tristeza, mas da mais intensa ternura que uma mãe pode sentir. O tempo passou mais um pouco. As consultas médicas continuavam, mas agora com outro olhar. Os profissionais notavam os avanços, ainda que pequenos. Sofia já não esperava grandes revelações ou diagnósticos milagrosos. Ela via no filho o que mais importava: vida, e vida com presença. Na escola especial que frequentava 2 vezes por semana, Maicon começou a interagir com outras crianças. Não com palavras, mas com gestos, olhares, pequenos sons. O cachorro ainda o acompanhava em alguns desses dias, e bastava sua presença para que o menino se sentisse seguro. Numa tarde qualquer, enquanto Sofia lavava a louça, ouviu uma risada alta vindo do quarto. Correu para ver. Maicon estava deitado no chão, o cachorro sobre ele, brincando, rolando e lambendo seu rosto. Era uma cena que parecia retirada de um sonho antigo, daqueles que a gente não ousa contar para ninguém, com medo de que nunca se tornem reais. Mas era real, e acontecia ali, todos os dias, aos poucos. O menino que nunca havia sorrido agora ria com o corpo inteiro. Sofia sabia que o caminho ainda era longo, mas já não havia mais o mesmo peso de antes. Ela tinha ao lado 2 corações ligados por algo que nem o tempo, nem o medo, nem os rótulos seriam capazes de desfazer. E assim, entre passos lentos, tardes silenciosas e risadas inesperadas, uma nova vida seguia, construída não por palavras, mas por presenças que sabiam amar exatamente como são. Se essa história tocou o seu coração assim como tocou o nosso, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como a de Maicon e seu fiel amigo. Cada novo vídeo é um convite para sentir, refletir e acreditar que o amor, mesmo em silêncio, pode transformar tudo.